Olá pessoal, eu sou a Tâmara Rolim, tô aqui para mais um vídeo e dessa vez a gente vai aprender a fazer pão. A receita de hoje a gente vai fazer 3 opções com uma mesma massa. A gente vai aprender a fazer um pão de forma, vamos fazer também um pão em formato de baguete e vamos usar um utensílio chamado Banneton, que é muito usado na panificação e eu vou te explicar como é que usa. Para essa receita, nós vamos precisar de farinha de arroz integral, fécula de batata, polvilho doce e farinha de coco. Eu prefiro usar a farinha de coco branca, mas você pode usar a farinha de coco que você encontrar. Vamos ter também o açúcar demerara, a goma xantana, o fermento biológico, sal, bicarbonato de sódio e o psyllium. Para começar os ingredientes líquidos, nós teremos o ovo, em seguida nós temos azeite, água e vinagre. Eu estou usando o vinagre de maçã, mas você pode usar o vinagre que você encontrar na sua casa, desde que seja de cor clarinha, tá? E vamos usar também a batata doce. Então, pessoal, vamos começar. Para a gente começar, a gente vai precisar usar o processador. É importante usar o processador para essa receita porque a gente vai usar a batata doce. Então, eu vou colocar a batata doce aqui no processador. Tem que estar cozida, bem cozidinha mesmo, para você não ter pedaços muito grandes. Vou colocar também o azeite. Pode ser qualquer óleo que você tem em casa. O azeite é bom porque ele dá um gostinho a mais na receita. Vamos colocar água. As quantidades vão estar todas na descrição do vídeo, tá? Então não se preocupem. A gente vai precisar também de vinagre. E vamos também colocar os ovos nessa mistura. Então, vocês podem perceber que eu tô colocando aqui todos os ingredientes líquidos. Junto com a batata, que é pra gente bater e ela ficar bem lisinha. Agora que a gente já bateu todos os líquidos e a gente tem a batata doce bem batida, a gente vai acrescentar os ingredientes secos. Então a gente tem aqui farinha de arroz integral, polvilho, vou dar uma batidinha. E aí, como o meu processador ele é pequeno, ele não vai conseguir agregar todas as farinhas, porque senão vai acabar passando um pouco da tampa. A gente vai transferir para uma bacia maior e nessa bacia a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Agora que a gente já tirou do processador, eu vou acrescentar as outras farinhas. Então eu tenho aqui fécula de batata,
Dá só uma misturadinha e já vem acrescentando os outros ingredientes. Tenho aqui farinha de coco, eu gosto de usar essa farinha de coco branca, porque daí ela não escurece tanto a receita, mas pode ser a outra farinha de coco também. Vou acrescentar a goma xantana, que é ela que vai garantir que o nosso pão fique bem unido, assim, que não tenha... que não esfarele tudo. Se a massa começar a ficar muito pesada, você pode vir mexendo com as mãos, tá? Não tem problema. Vou colocar o açúcar. O açúcar a gente vai colocar para ajudar o nosso fermento a crescer. Se você quiser usar mel, melado de cana, outra opção de açúcar que você tenha na sua casa, pode ser também. A ideia aqui é que a gente consiga alimentar o fermento biológico, para o fermento biológico crescer. A gente vai colocar outro ingrediente aqui, que é o psyllium. Ele ajuda o nosso pão a crescer e a ficar úmido por mais tempo também. É um tipo de fibra e é essencial quando a gente está fazendo pãezinhos assim, para eles durarem mais tempo, a gente ter fibra na composição. Pode ser chia, pode ser linhaça também, o que você encontrar na sua cidade. Ó, a massa vai ficando mais pesada de trabalhar. E agora eu vou colocar, por último, o sal, o fermento químico. Quem assistiu ao vídeo do bolo já sabe por que a gente usa fermento químico, e o vinagre também, que foi aquela hora mais cedo. Eles dois juntos ajudam também o pão a crescer. E vou colocar o fermento biológico. Agora, pessoal, eu vou preferir trabalhar com as mãos para o fermento biológico ficar bem misturado. Tirar aqui todo o excesso. E vou aqui, ó, trabalhando a massa com as mãos, tá? Até que o fermento esteja todo misturado. A gente coloca o fermento no final, porque como é uma massa que eu vou trabalhar ela de várias formas, se eu colocar o fermento no início, ela começa a fermentar a massa, né? O fermento começa a fermentar a massa e daí eu não consigo trabalhar ela de várias formas. Alguma dúvida, diretor? Sem dúvidas. Tá muito bem explicado. Perfeito. Agora que a gente não tá vendo mais nenhum pedacinho de fermento inteiro aqui, a gente já pode parar de misturar. Não é sova, tá, gente? A gente tá só misturando. Fiz isso, agora eu vou começar a colocar nas formas que eu quero usar. Então aqui, pessoal, a gente tem uma forma de bolo inglês e ela foi untada e enfarinhada. Eu untei com azeite e enfarinhei com farinha de arroz. Então eu vou colocar aqui mais ou menos 1/3 da massa aqui dentro. Dividir ela aqui em 3 partes mais ou menos iguais. Então esse 1/3 vem pra cá. E aí ficou meio feio, né? A gente vem e molha a colher e vai espalhando, porque daí evita que grude e a gente tenha dificuldade de trabalhar. Então aqui a massa já tá toda alisadinha, toda certinha.
O que você vai fazer é fazer uns cortes e decorar. Eu vou usar gergelim e vou cortar a massa. A gente corta a massa agora para que a gente saiba que ela está crescendo. Às vezes o crescimento da massa enquanto ela está fermentando é tão sensível que a gente não consegue perceber. Então a gente com esses cortes consegue ver bem se ela está crescendo ou não, porque esses cortes abrem. Quem quiser pincelar com uma gema de ovo também pode. Eu vou jogar aqui gergelim por cima para dar uma decorada e ficar bem bonito. Como eu não pincelei, o ideal é que a gente venha aqui e dê uma apertadinha, porque senão ele não vai grudar na massa, tá? Eu não pincelei com gema, aí ele tem uma certa dificuldade de grudar. Prontinho, vamos deixar fermentando aí por mais ou menos uns 30 minutos. Após a fermentação, é só levar ao forno a 180 graus por mais ou menos uns 30 minutos. Depende muito da potência do seu forno. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso pão de forma. Olha como ele fica super fofinho, tá? Ele acabou ficando mais baixinho porque a gente usou 1/3 da massa, mas você pode deixar ele mais alto usando uma quantidade maior de massa ou fazendo todo ele só de forma, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai aprender a modelar a massa, tá? Massas muito moles, elas são difíceis de serem modeladas, então o que a gente vai fazer é jogar um pouquinho de farinha aqui na bancada, tá? Aqui é farinha de arroz integral, pode ser farinha de arroz branca. E eu tenho uma quantidade grande de massa, então eu vou dividir ela aqui ao meio, tá? E vou começar a trabalhar. Olha como ela gruda. Então o que eu vou fazer é acrescentar um pouquinho mais de farinha e eu não vou sovar. O que eu vou fazer é só trabalhar a massa para que ela fique mais lisinha e incorpore essa farinha e pare de grudar nas minhas mãos e eu consiga fazer uma baguete. Então não é sova, tá? A gente só sova pão que tem trigo, porque é a partir da sova que a gente consegue desenvolver o glúten na massa. Como esse daqui não tem glúten, não tem por que a gente sovar, tá? É só mesmo trabalhar a massa para ela ficar assim, ó, bem bonita. Depois que eu fiz isso, eu vou achatar ela aqui no meio, tá? E vou dar uma boleadinha para ela ficar bem estreita, ficar parecendo mesmo uma baguete, tá? Vamos continuar. Algumas massas que são muito moles e elas precisam ser moles mesmo, a gente acaba modelando com água, tá? Eu quis ensinar vocês a fazer assim com a farinha, porque fica tão bonito. A gente pode jogar um pouquinho de farinha extra aqui em cima, ó. Podemos cortar também. Que aí ajuda a gente a perceber que o pão tá crescendo. E aí a gente vai transferir para uma forma só com azeite no fundo, tá bom? Ó, tá? Vai ficar assim. A próxima que a gente vai fazer, eu vou modelar também da mesma forma, só que eu vou usar um mix de sementinhas para deixá-la bem bonita e decorada. E eu vou mostrar para vocês como que a gente faria. Então, o mesmo esquema aqui, ó. A gente vai pondo... É como se a gente estivesse colocando as bordas da massa para dentro, para que a gente consiga um topo bem liso, porque o topo é o que tá na parte de baixo, né? Que a gente vai virar para cima. Então, ó. Ele já começou a grudar um pouco, tá vendo? A gente traz um pouco da farinha aqui e aí continua trabalhando. Se você percebeu que ele começou a grudar na bancada, toma bastante cuidado para não ter perigo de ele ficar com formato feio. Ó.
Aí eu achato aqui e venho trabalhando a minha baguete. Se você quiser fazer pão de hambúrguer, também dá, né? Dá para você diminuir os tamanhos, né? Fazer bolinhas e com essa mesma técnica fazer o pão de hambúrguer. Quem quiser aprender pão de hambúrguer, é só pedir aí nos comentários, né, diretor? Sim, diretor, fala que o povo quer te ouvir. Sim. Tá, então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma misturinha de sementes pra gente colocar aqui em cima, tá bom? Então aqui, pessoal, eu tenho uma mistura de farinhas não, que são sementes, não é farinha, é semente. Uma mistura de sementinhas, tá? Eu tenho gergelim, linhaça, semente de abóbora e chia. Mas se você tiver só o gergelim na sua casa, pode ser. Se você não quiser também usar nenhum tipo de semente, não precisa se preocupar. Daí eu vou trabalhar o meu pão, a parte do topo dele, aqui em cima, tá? Se você perceber que ele não tá grudando muito, porque a gente tá com a farinha em cima, a gente vem com a mão molhada, passa bem a mão molhada aqui em cima, ó. Ele ficar um pouquinho encharcado e daí a gente vem e coloca aqui, tá? Olha lá, já ficou mais grudadinho. Daí que fique um pão com essa cara bem rústica, cheio de sementinhas, tá bom? E aqui a gente também vai fazer o mesmo processo de cortar a massa, e a gente só corta a massa depois que colocou as sementes, porque senão vai cair semente dentro dos cortes e aí não vai ficar tão bonito, tá? E vamos levar aqui para a forma novamente. Então vamos deixar também crescer mais ou menos uns 30 minutinhos. Então esse aqui, pessoal, é o nosso outro pãozinho. Olha como ele fica super macio. A casca fica levemente crocante porque a gente colocou farinha nesse daqui, então a casquinha fica um pouquinho dura. O ideal é que vocês guardem ele na geladeira em saquinho plástico, tá? Para que ele não perca a umidade, para que ele dure mais dias, tá? E aí você vai fatiando e aquecendo de acordo com o que você for consumir. Pessoal, agora a gente vai usar a técnica do Banneton. Como a massa é uma massa bem pegajosa e acaba grudando no Banneton, o ideal é que você use, então, um pano de prato limpo, tá? Para fazer esse serviço. Então, o que a gente vai fazer é empurrar bem aqui, tá? A gente dá uma molhada nessa parte para evitar de grudar muito, né, a massa aqui dentro. Então, molhou. A gente vai dar uma pequena enfarinhada também com farinha de arroz. Eu tô usando farinha de arroz integral. Tá? Só para ajudar a não grudar demais o pão aqui dentro, tá bom? E aí, a gente também vai preparar aqui mais ou menos 1/3 da massa para vir aqui dentro. Pode ser um pouquinho menos, porque esse meu Banneton é pequenininho. Quem não tiver na sua cidade o Banneton, pega uma bacia, alguma coisa que você tenha em casa que seja funda e redonda, tá? Porque o Banneton ele não vai ao forno, ele é só para formatar mesmo o pão, tá? Mas quem quiser comprar, tem vários sites na internet que vendem. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo como se escreve, que daí fica fácil de você fazer a pesquisa no Google, tá? Então, mais uma vez, a gente está usando a técnica de molhar a colher e alisar a massa para ela ficar bem certinha. E aqui também, pessoal, a gente vai deixar ela fermentar por mais ou menos 30 minutinhos.
Então, pessoal, agora que já fermentou, eu vou abrir aqui o pano de prato que a gente colocou no Banneton. E aí a gente vai virar aqui dentro da forma, para ele poder sair. Ele, como a gente usou um paninho, ele não ficou no formato perfeito, né? Que ele fica melhor quando a gente usa um formato mais certinho. Então a gente vem dando uma alisada aqui, vai ajudando com a forma. A gente pode pegar também um pouquinho de água para deixar ele bem lisinho. Aqui eu vou usar um pouco de farinha para ir alisando ele. Para todas essas imperfeições dele ficarem mais certinhas, lisinhas. A gente deixar ele bem certinho. Então a gente vem ajustando ele aqui, arrumando. Aí o que tiver de farinha solta também a gente tira. Daí a gente vai ajustando ele aqui, alisando bem. O que tiver de farinha soltinha, né, pedacinhos de massa também que ficaram soltinhos, a gente vai tirando para deixar ele bem certinho. O que a gente vai fazer é fazer um corte clássico aqui, que é um corte que a gente faz em formato de cruz. A gente vai levar ele pro forno e deixar assar por mais ou menos uns 30 a 40 minutos. Depende muito do seu forno, tá? Como o meu é bem lentinho, o meu forno aqui de casa, vai demorar um pouco mais. Aí vocês ficam de olho, qualquer coisa é só furar com um palitinho para ver se cozinhou dentro. Eu tinha feito naquele outro formato, porque a massa era muito molinha, tinha feito com o pano de prato para facilitar a retirada do Banneton, mas eu achei que o formato não ficou tão bonito. Daí eu falei, acho que dá pra gente fazer de outra forma. Então o que eu fiz? Eu molhei o Banneton, coloquei bastante farinha no lugar onde eu molhei, então todo o interior dele, e aí fui ajeitando a massa, apertando um pouquinho com cuidado e deixei fermentar por mais ou menos 1 hora. E o resultado foi muito bom, a massa tá bem aerada, só colocando o dedo aqui a gente sente que ela tá bem aerada. Então o que eu vou fazer é soltar a massa aqui, melhor eu colocar a forma. Acho que vai ser melhor. Ó, e daí vou tirar. E daí o formato que a gente quer pro pão ficou bem bonitinho, ó, ficou bem certinho. Então assim, o nosso resultado vai ser melhor. Para dar uma caprichada a mais, a gente coloca um pouquinho de farinha. Vai dando aquela alisada para ficar bem com essa cara rústica, ó. Tira um pouco o excesso para continuar mostrando os veios do Banneton. Fiz isso, dessa vez vou cortar também com uma faca para que a gente tenha um corte mais bonito. Aquele outro acabou que ficou com um corte mais forte. Então, usando uma faquinha, a gente consegue, ó, cortar mais precisamente, mais certinho, tá? Cortei e agora eu vou levar pro forno, tá bom? Olha só, pessoal, então assim você consegue ver certinho o formato do Banneton. Na outra forma que a gente estava fazendo com a toalha, acabou que esse formatinho não apareceu, e é o charme do pão, né? Então vocês podem ver a mesma coisa aqui, ó. A casquinha bem crocante, porque a gente jogou farinha em cima, assim como foi o outro que era a baguete. Eu vou tirar daqui só para vocês verem como vai ficar. Então, olha, pessoal, como ele tá super fofinho, a casquinha crocante, mas fofinho ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal, aguardo vocês no nosso próximo vídeo e não esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o nosso canal.